Felipe, obrigada por atender a gente sempre. É sempre muito legal poder conversar contigo. Tudo bem? Tudo ótimo, Tati. Eu que agradeço pelo carinho e vamos lá. Vamos lá. Como é que tá o ambiente dentro do vestiário, Felipe, depois dessa derrota e sabendo que vem Liga dos Campeões por aí? Sim, Tati. Sobre a Liga, a gente, sabia que estava aí traçando um caminho muito bom, e veio de 2 jogos contra o Levante, que foi um pouco complicado. Mas a gente conversou bastante sobre a situação também. A gente está em primeiro lugar, a gente sabe que a gente está vivendo uma fase boa, então não pode deixar isso atrapalhar. Então é dar continuidade sobre a Liga. E agora já esquecemos um pouco disso também e já estamos preparando o jogo para o Chelsea. O que está acontecendo com o time defensivamente? Porque são 7 jogos consecutivos sofrendo gols. O que está acontecendo? Qual seria a explicação, Felipe? Olha, do meu ponto de vista, eu acho que a gente, como estamos muito bem ofensivamente, eu acho que às vezes falta um pouquinho assim de atenção, um pouquinho de estar um pouco mais atento sobre a perdida da bola. Então acho que isso está faltando um pouquinho mais, aquela agressividade que a gente tinha ali durante esses jogos passados, que a gente não vinha sofrendo. O time estava um pouquinho mais compacto e eu acho que a gente perdeu um pouquinho isso. Mas a gente já conversou bastante, o grupo já tá ciente disso e a gente está procurando acertar o mais rápido possível, para que isso não seja uma pedra no nosso caminho, Para ti tá sendo essa temporada um pouco mais difícil jogar nesse esquema com 3 zagueiros, Felipe? Não, para mim não é novidade, porque eu já atuei como 3 zagueiros, no Bragantino, então eu já tinha um costume, já tenho um hábito, Para mim não é nada diferente. E é claro, a gente sempre tem uma preferência do lado que joga, ou jogar sobrado e tal, tem isso, mas não que seja uma dificuldade assim que me atrapalhe ou algo diferente. Porque a gente tá vendo nessa tua segunda temporada no Atlético que a gente não tá vendo o mesmo Felipe que a gente via na temporada passada, por isso que chama atenção, talvez pela mudança do esquema, não sei se o Simeone tá te pedindo outra coisa, porque ontem eu acho que a gente te viu na segunda parte o Felipe da temporada passada, mas individualmente, Felipe, essa segunda temporada no Atlético, ela tá sendo um pouco mais difícil pra ti? Olha, eu vou ser bem sincero, Tati, eu não percebi assim, algo tão diferente. Acho que comecei a entender um pouco quando todo mundo começou a falar, Porque quem tá de fora sempre enxerga mais, Então as pessoas começaram a comentar sobre isso. Queremos o Felipe da época passada e tal. Mas é que eu vinha jogando, eu vinha atuando todos os jogos, como titular. E aí, de repente, o Cholo não optou por mim, sabe? Um jogo assim que eu fiquei até um pouco assustado. E aí eu acho que eu comecei a pensar demais o que eu precisava fazer para voltar a ser titular. E às vezes era só uma opção dele. E eu tratei isso como, sei lá, tô fazendo algo mal e tentei começar a fazer algo diferente. E acho que foi isso que atrapalhou um pouco, Sendo que foi coisa da minha cabeça mesmo. E agora, acho que pela experiência que eu já tenho, já coloquei na cabeça que isso não pode deixar, abalar e é continuar fazendo o que eu vinha fazendo antes, Que é o trabalhar, durante os dias, continuar fazendo o que eu vinha fazendo, que é reconquistar de novo, a titularidade e manter no time, Mas o Simeone chegou a conversar contigo essas não opções dele de te colocar no time titular, que acabou atrapalhando mentalmente, digamos, esse teu momento? Não, então, eu sou uma pessoa assim que eu gosto bastante, de que a pessoa seja comunicativa comigo. Mas o Cholo não é assim, Ele é um cara que ele opta e acabou. Não tem meias palavras. E eu entendo também, mas só que para mim é um pouquinho mais complicado. Eu procuro saber o porquê, sabe? E acho que isso me deu aquele desconforto. E acho que foi isso que me atrapalhou um pouquinho assim na situação, mas só que hoje já entendendo mais ele, procurando conversar mais com os auxiliares, as pessoas também mais próximas assim,
e eu já entendi, sei como é que é, e agora é fazer o que eu vinha fazendo, né? Felipe, agora a Liga dos Campeões, há um favorito no Atlético de Madrid-Chelsea? Olha, eu não vou dizer favorito, porque é um grande jogo, duas grandes equipes, né, que tem uma história gigante, né, no mundo do futebol. Mas o que eu posso falar, assim, sobre favoritismo, que vai ser um grande jogo para quem vai assistir, isso pode ter certeza. Porque vocês vão jogar, na verdade, 2 partidas fora de casa, né? Porque, enfim, tem toda essa questão sanitária que atrapalha que o Chelsea não possa vir para Madrid. Isso muda alguma coisa para vocês? Olha, seria lógico, bacana a gente, né, utilizar o nosso estádio, né? Que a gente tem mais já uma adaptação, assim, né? Porque a gente já conhece todos os atalhos, né? E claramente que a gente vai ter que se adaptar em questão de dias, né? A gente vai chegar lá, vai treinar 1, 2 dias e já vai ter que preparar para o jogo. Não é diferente, é como se tivesse, a gente vai ser o mandante, porém é como se estivesse jogando fora de casa, né? Mas é igual, o Chelsea vai vir da mesma forma, a gente tem que estar com a mentalidade durante o jogo, tem que estar os 90 minutos ligado, né? Independente do que oferece, né, o estádio para a gente, que, né, é um grande estádio, né, porém, e é assim, a gente sabe que vai ser um grande jogo e temos que ir com tudo. Preocupa algum dos atacantes do Chelsea, porque a gente sabe que esse time se reforçou muito, principalmente no setor ofensivo. Preocupa alguém especificamente, o Mason Mount, por exemplo, que vem num grande momento, o atacante deles, o centroavante, o Abraham. Alguém que preocupa especificamente vocês, Felipe, no Chelsea? Olha, a gente não procurou visualizar individualmente, né, Tati? A gente procura saber a forma coletiva, né? Como a gente pensa também. Porque coletivamente que ganha jogo, né? Então, a gente procura, né, reduzir a força, né, individual. Isso é diferente. Então, a gente procura entender melhor assim, o sistema ofensivo, como é que eles trabalham, se corta para a direita ou esquerda, porque um utiliza o outro, né? Individualmente, é claro que sempre tem um jogador que desequilibra bastante, mas a gente procura ter essa cobertura e essa atenção, né, mais coletiva nossa. O Thiago Silva ainda é dúvida para o jogo, vem se recuperando de uma lesão. O que representa para ti o Thiago, Felipe? O Thiago, acho que desde que eu cheguei lá no Bragantino, tem uma entrevista que eu dei, né, logo quando eu estava indo para o Corinthians, que era o cara que eu tinha uma referência assim a seguir, sabe? Ali foi onde eu estava começando e era uma pessoa que eu me espelhava assim para chegar longe, né, nos objetivos que eu queria. É um cara super experiente, que tem assim, eu conheci ele pouco, né, na seleção, assim, que eu convivi com ele. É um cara legal, que conversa bastante, aconselha bastante, dá bastante orientação para a gente procurar evoluir. Então eu só desejo o melhor para ele, que ele possa se recuperar bem, primeiro, antes de tudo, né? Mas claramente que seria ótimo, né, se ele não estivesse no jogo, mas que ele recupere bem e dê tudo certo. Felipe, a gente tá falando do Thiago Silva, um grande jogador do Chelsea, e nessa temporada o Atlético conta com um baita de um reforço, que é o Luis Soares. Como é que tá sendo jogar com o Luis Soares? Cara, é um cara também super bacana também, que soma bastante, né, no vestiário, tem a sua experiência assim já vivida e passa bastante coisas pra gente, né, e acima de tudo dentro de campo é um monstro, né, faz coisas assim que a gente fica de boca aberta, né, porque cada jogo é uma surpresa, né, os craques têm esse dom, né. E é legal porque a gente comenta sobre alguns lances, algumas coisas assim que a gente fica impressionado e ele passa pra gente. Então tá sendo bem legal essa experiência, mas que ele continue dando essas alegrias assim pros atleticanos. No treino, tu não te arrisca em dar uma encarada nele pra te colocar à prova? Olha, eu fico normalmente assim, né, no treino a gente vai um pouquinho mais tranquilo e tal, então eu procuro tá um pouquinho mais longe dele, né? Porque às vezes ele pode sacar alguma coisa ali que deixa a gente um pouco envergonhado, mas
Mas é um cara super legal, assim, trabalha sério, né? Não tem esses costumes de brincar sobre, né, dar uma caneta e gritar, não. Ele é um cara super profissional e a gente encara da mesma forma, né? Então o treino procura sempre ser um pouquinho mais forte, né? Por causa dessa seriedade dele e é assim que tem que continuar, né? Falando em Luis Soares, tem outro jogador do ataque que a gente sabe que tu é muito próximo dele e que a torcida do Atlético tem uma baita expectativa no que ele possa fazer na Liga dos Campeões, que é o João Félix. Ele tá vivendo uma temporada, digamos, de altos e baixos. Tu tem dado algum conselho específico, sendo esse paizão que a gente sabe que tu é pra ele aí dentro do vestiário? Olha, com o João a gente conversa sempre, né? A gente sempre tem uma comunicação muito legal, o João é muito próximo a mim. Eu procuro também entender o lado dele, né? Bastante. Às vezes a pessoa não quer estar bem tranquila, né? Quer estar na reservado ali, não quer muito papo. E eu procuro respeitar isso, né? Às vezes eu sei quando ele está bem, quando ele necessita de algo, então a gente conversa, o Lodi, não só eu, acho que os meninos também. Então a gente procura conduzir da melhor forma, né? Para que todos, não só com ele isso eu acho que é com todos os jogadores, independente de quem seja. A gente procura respeitar e ser, né, fazer o melhor, né? Tentar fazer algo que ele possa mesmo lá na frente produzir, né? Fazer algo que seja ótimo para a equipe, entendeu? Então a gente trata dessa forma. E não diferente a mim, ele também sempre, quando preciso de algo, ele vem lá e dá sua opinião e a gente conversa e sempre dá certo. A gente viu na primeira semana dessa Liga dos Campeões os meninos tão jovens destacando, né? O Mbappé, o Haaland. Chegou a vez do João Félix? Amém que seja, viu? Porque qualidade tem, velocidade, um cara super inteligente e claramente que ele merece isso. E a gente sempre está aqui orando, torcendo para que ele faça esse sucesso também que todos esses meninos jovens aí estão fazendo, né? Encaminhando para o final, Felipe, na temporada passada, naquele jogo de ida contra o Liverpool, tu e o Renan Lodge foram os destaques da partida. Nessa temporada a gente viu que vocês não vêm com tanta regularidade como na temporada passada, mas pode ser de novo que a gente veja os brasileiros brilhando nessa partida da Champions? Tati, a gente trabalha todos os dias para isso. É isso que a gente procura chegar, né, ao ponto auge, né, a perfeição. Sabe que é muito complicado, mas a gente procura trabalhar para isso, focar, saber que tem grandes atletas também que possam, né, substituir, entrar e fazer o mesmo, mas a gente procura entender que a cada 5 minutos que entra, 1 minuto que entra, a gente dá o máximo para que a gente possa ajudar a equipe. Então a gente tem que estar com essa mentalidade assim, né, para ajudar, fazer o nosso melhor, que aí nos jogos que sejam difíceis, o que seja, a gente dá o nosso máximo para poder ajudar a equipe. Dá para confiar nesse Atlético então na Liga dos Campeões? Claro, a gente tem uma grande equipe, sabe que a gente tem capacidade e é isso aí, a gente tem que estar torcendo e fazer o máximo para que a gente possa passar do Chelsea. Obrigada, Felipe, por conversar com a gente. Sempre um prazer poder conversar um pouquinho contigo. Eu que agradeço, Tati. Um beijão, fica com Deus. Valeu.